Voltando ao tema, não dê lugar ao diabo. Eu vou te contar uma história que eu presenciei, né? Eu presenciei há alguns anos atrás, de como foi naquele assunto dado lugar ao diabo e como tudo aquilo que começou com uma bobagem acabou numa tragédia muito grande. E eu vi, com esses olhinhos, eu vi esse acontecimento e isso me marcou e cabe hoje, no dia dessa ministração, o que é não dar lugar ao diabo. Bom, estávamos aguardando um jogo de futebol que ia passar, uma partida de futebol que ia transmitir na televisão. Eu me recordo muito bem, era Vasco e Ponte Preta naquela época. E então eu estava assim na varanda, no terraço da casa dos meus pais, e vi um acontecimento na rua. Um garoto de 10 anos de idade estava andando para lá e para cá com uma moto pequenininha. E numa dessas passadas ele atropelou um garotinho pequeno de uns 5 anos. Não atropelou, esbarrou um pouquinho, o garotinho caiu, claro, chorou e tudo mais. E o rapaz da moto foi, porque era morador da mesma rua ali, conhecido de todo mundo, né? O garotinho entrou chorando e logo veio o avô. O avô, um senhor reformado, militar, e chegou... Pegou o seu neto no colo, o que foi? Ah, ele me bateu ali, me esbarrou com aquela moto. E o garoto continuou andando com a moto para lá e para cá. Então o avô cercou o garoto, pegou a moto, prendeu a moto, levou a motinha para dentro de casa e disse que não ia soltar mais a moto, porque aquilo era um absurdo e não sei o quê e tudo mais. Então logo veio a mãe do garoto da moto e tomar satisfações. E o senhor, avô do menino, desacatou e logo veio o tio do menino também e se formou aquela bulha, aquele confusão, aquela discussão. E então veio um amigo, eu posso falar o nome aqui dele, pelos motivos que você vai entender, Carlão. Carlão era policial militar e veio, ele era namorado da mãe do garotinho e veio tomar satisfações e o avô do garoto não gostou, porque o que você tem com isso? E o Carlão, eu sou polícia, e o senhor falou, eu sou militar reformado, então eu vou pegar minha arma, eu também vou pegar minha arma, e daqui a pouco aparece o Carlão com uma pistola, e aparece o avô e o tio do menino, cada um com uma arma, um com uma carabina, o outro com uma pistola também. E Carlão veio andando de lá para cá, escondeu atrás do poste, daqui a pouco Carlão atravessou a rua e de lá o senhor atirou, pegou na cabeça do Carlão caiu para trás, ali, creio que imediatamente morto. O irmão do Carlão, nosso colega, o Jefinho, que também já não está entre nós, veio correndo, meu irmão, e tal, e veio, daqui a pouco pensaram que ele ia pegar a pistola do irmão dele para atirar no avô e no tio do menino, e aí deram um tiro no Jefinho, né? A gente chamava ele de Jefinho também. Jefinho fez assim, a bala entrou por um lado aqui, saiu pelo outro, ele também caiu, mas esse não morreu naquele momento. E tal, e o que aconteceu? Aquela confusão, a rua encheu de gente, daqui a pouco chega a polícia e o avô entrou para lá, o Carlão ficou caído no chão da calçada, o Jefinho ficou, mas aí chegou a ambulância, levou ele rapidinho, o Carlão já ficou ali porque já era assunto para necrotério e tudo, e então não sei como, não vimos bem como, mas aquela família do avô que atirou também no Carlão, que prendeu a moto, e o tio, desapareceram no seu carro, sumiram dali. O fato é que, por causa de uma discussão que poderia ser resolvida de uma outra forma, o diabo tomou conta. E quando o diabo toma conta, a tragédia acontece. Imagina, Carlão morto, né? Jefinho atirado no hospital com uma bala no braço, um trauma danado para aquelas crianças todas. Aquela família teve que fugir dali porque havia uma rapaziada ali um pouco pesada. Essa rapaziada que andava com a gente ali não era uma rapaziada muito, vamos dizer assim, muito bem comportada, e fatalmente aquela família passaria sufoco, como passou depois, porque aí invadiram sua casa depois, quebraram tudo, e eles já não estavam ali porque eles sabiam muito bem o risco que estavam correndo.
e fugiram. Ou seja, acabou a paz de uma família, de outra família, morto, tudo porque uma situação que aconteceu em que o diabo tomou conta. E isso eu assisti, me recordo desses detalhes todos. Lamentavelmente, coisas assim aconteceram. Então, eu falei que foi uma situação que podia ser resolvida de outra forma. É claro que essas coisas assim sempre trazem um trauma, uma briga, uma discussão. É difícil, é delicado você chegar e ficar simplesmente conversando com alguém para resolver o assunto, né? Mas acabou assim. E você sabe que aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, a gente ensina, né? Explica que o diabo já não existe. E hoje eu estou falando, não dê lugar ao diabo, né? Então, nós, nos dias passados, explicamos como foi que o diabo foi criado. Você deve ter percebido. Você que nos acompanhou deve ter entendido. E se você quiser, está gravado aí, você pode entrar no tema do dia 31 de outubro. Está ali Satanás, a personificação do mal. Ali eu explico como é que o diabo foi criado, para que ele foi criado, qual o objetivo de sua criação, né? Então ele cumpriu o seu propósito e quando chegou a sua hora, ele foi destruído por Jesus Cristo. Porque ninguém poderia destruir o diabo a não ser aquele que o criou. Guarde isso no teu coração. Porém, o mesmo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da graça de Deus, usa algumas palavras que os religiosos mal interpretam, sabe? E causam muita dúvida e muita inquietude na mente de muitos abençoados. Porque existem muitos versos em que o apóstolo Paulo fala a esse respeito, né? E esses versos mal interpretados por aqueles da religião causam uma dúvida tremenda na mente de muitas pessoas. E uma dessas expressões que causa dúvida e aí produz inquietudes é a palavra diabo. Porque o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, verso 14, ele diz que o diabo foi destruído na cruz por Jesus Cristo. Mas, em outro lugar, como nós vamos ver agora, aí no primeiro verso, já, eu gostaria de compartilhar hoje umas verdades do Evangelho a respeito dessa palavra. Vamos ao primeiro verso aí, Efésios capítulo 4, verso 27, Andrés, por favor. Diz aí exatamente assim: nem deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma referência, porque o nem significa que ele vem falando um montão de coisas antes, que você deve evitar. Evite isso, evite aquilo, evite aquilo, evite aquilo, nem deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo fala, nem deis lugar ao diabo. Prestou atenção no verso que já saiu da tua tela, né? Quem dá lugar é você. Atenção! Quem dá lugar é você, ou seja, em outras palavras, quem dá permissão é você. É como se você saísse do controle e entregasse o joystick do teu videogame para outra pessoa. É como se você saísse do controle, se levantasse da cadeira de piloto e entregasse o volante da tua vida para outra pessoa. Então eu vou falar para você aqui uma expressão. A palavra diabo não aparece nenhuma vez no Velho Testamento. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. A palavra diabo não podia aparecer no Velho Testamento porque essa palavra foi uma tradução da palavra diabolos no grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando se escreveu diabolos, o que significa diabolos? A inclinação natural para o mal. Isso é o gênero carne. Diabolos não é diabo, não é um ser, não é uma pessoa, mas os desconhecedores da verdade, quando fizeram a tradução bíblica, traduziram a palavra diabolos
pela palavra diabo e puseram o D maiúsculo. Quando puseram o D maiúsculo, o que você entende? É uma pessoa. Por quê? Porque toda pessoa tem o seu nome com a primeira letra escrita em maiúsculo. Então, quando você vai buscar a origem etimológica dessa palavra, né? Eu não estou aqui para ficar falando essas coisas assim, mas eu tenho que falar alguns detalhes para você compreender que diabo não é uma pessoa como os religiosos acreditam. Essa palavra diabo, ela vem de uma tradução de uma palavra grega chamada diabolos, que significa a inclinação natural para o mal, para o erro, para as coisas erradas. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.